Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma web aula. Nessa tarde temos o prazer de receber Renata Menezes Meirelles, enfermeira, especialista de serviço de saúde. Então, o tema da nossa web de hoje é a recomendações para a suplementação de cálcio durante a gestação, destinadas aos profissionais da atenção primária à saúde, com vistas à prevenção de distúrbios hipertensivos na gestação. É uma nota técnica conjunta, número de 251 de 2024, do Ministério da Saúde. Então, antes de falar sobre a suplementação do cálcio, né, na gestação, a recomendação, a gente vai fazer um resgate aqui da definição dos distúrbios hipertensivos, que é o objetivo, no caso, dessa recomendação, da suplementação, para que seja prevenido durante a gestação. A hipertensão crônica geralmente é diagnosticada antes da 20ª semana de gestação, pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, né, ou diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio em 2 consultas consecutivas ou em 2 aferições entre um intervalo menor de 4 horas. A hipertensão crônica, essa pressão, né, verificada durante a gestação, indica uma condição pré-existente. Então, provavelmente, essa gestante ela já é hipertensa, né, quando identificada essa alteração ali antes das 20 semanas. A hipertensão gestacional ela é diagnosticada após a 20ª semana de gestação, com esses mesmos parâmetros aqui de valores de pressão arterial que eu citei. A pré-eclâmpsia é alteração da pressão associada à proteinúria ou a sinais de comprometimento de órgãos-alvos após as 20 semanas, ou pressão arterial acima de 160 por 110. A eclâmpsia é a presença das convulsões, né, em gestantes com pré-eclâmpsia não atribuídas a causas neurológicas. Então, só para fazer um resgate mesmo, como eu citei, né, dessas condições e da atenção que a gente precisa fazer durante o pré-natal, desde o início ali na primeira consulta, já tem que ser realizada a estratificação de risco e identificado o risco para esses distúrbios. E como eu já tinha falado, a recomendação da suplementação de cálcio, ela já é universal a indicação para todas as gestantes. Atentar sempre aos sinais de alerta, o edema, a cefaleia, dor em hipocôndrio direito, epigastralgia, alterações visuais. O reconhecimento precoce desses sinais, ele permite a adoção oportuna de medidas que estabilizam o quadro clínico e viabilizam o encaminhamento para serviços de maior complexidade de forma imediata, né? Aqui também eu coloquei, só para a gente fazer recapitular, né? Quando é necessário iniciar o AS, a nossa web é sobre a recomendação da suplementação de cálcio, né? Mas eu vou estar, a título de conhecimento e para recapitular, falar um pouco sobre a indicação do AS. Nesse esquema aqui, as condições clínicas que indicam já o início do AS são essas aqui citadas, que indicam o alto risco. Um fator já indica a conduta para iniciar o AS, entre 12 e 16 semanas, que é a história de pré-eclâmpsia anterior, a gestação múltipla, a doença renal crônica, a doença autoimune, a hipertensão crônica e o diabetes tipo 1 ou 2. Então, um desses fatores presentes na gestante já é indicativo para iniciar o critério para iniciar o AS. No risco moderado, a gente tem a nuliparidade, idade acima de 35 anos, igual ou acima de 35 anos, intervalo intergestacional acima de 10 anos, obesidade, né, IMC acima de 30, história familiar de pré-eclâmpsia, e eu destaquei aqui o baixo nível socioeconômico, que indica maior vulnerabilidade social, e a raça cor preta, que indica um maior risco de desfechos adversos devido às desigualdades sociais e ao racismo institucional.
Então, no risco moderado, duas ou mais fatores, né? Dois ou mais desses fatores já indicam o início a necessidade de iniciar o AS. É importante citar, né, que esse baixo nível socioeconômico e a raça cor preta não é por conta de características biológicas que é feito essa indicação, mas por conta da questão da vulnerabilidade dessa população, justifica a necessidade de iniciar o AS para esse público. O início do AS é indicado entre 12 e 16 semanas, preferencialmente até as 16 semanas, e o uso contínuo até 36, 37 semanas, no máximo, né? A dose padrão é 100 mg por via oral, uma vez ao dia, preferencialmente à noite. Relevância. Os distúrbios hipertensivos é a principal causa de óbito materno, né, no Brasil, e a segunda causa de morte em Mato Grosso do Sul. No ano de 2024, a gente teve 15 óbitos maternos, e desses 15, 6 foram por alteração da pressão arterial na gestante, por eclâmpsia. Esse ano nós estamos com 12 óbitos maternos até agora, e até desses 12, 2 foram por razão da pressão alta, de eclâmpsia também. Então, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia são evitáveis com medidas preventivas durante o pré-natal. Aqui eu citei, dentre essas medidas, a importância da estratificação de risco, que tem que ser feita em toda consulta, a aferição da pressão arterial em todas as consultas, a avaliação do ganho ponderal e presença de edemas, a realização dos exames laboratoriais preconizados, a suplementação de cálcio, conforme a nota técnica, né, do Ministério da Saúde, e o uso do AS quando indicado, conforme eu falei no slide anterior. Orientações sempre sobre os sinais de alerta para a gestante, né, sempre deixar ela ciente sobre a necessidade de procurar um atendimento imediato na presença desses sinais de alerta, que eu já citei, e organização da linha de cuidado, que é o acompanhamento na atenção primária em saúde, mas garantir em tempo oportuno e de forma assim precoce, quando essa mulher necessita de um acompanhamento especializado por conta de estratificado um risco alto na gestação. O impacto perinatal significativo. Quando se fala em impacto perinatal significativo, no contexto da pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, isso pode indicar desfechos como restrição de crescimento intrauterino e parto prematuro induzido, sofrimento fetal ou morte perinatal, o que reforça a necessidade de vigilância, diagnóstico precoce e manejo adequado durante o pré-natal. Aqui um resuminho da fisiopatologia da morte fetal associada à hipertensão na gestação. Quando ocorre essas mortes, geralmente é devido à hipertensão, que causa uma falha no remodelamento vascular, que gera um fluxo sanguíneo insuficiente para a placenta, a hipoperfusão placentária, né? A hipóxia crônica fetal, a restrição do crescimento intrauterino, o sofrimento fetal e a morte fetal. Então, a gente sabe também que por muitas vezes a mulher quando não morre, né? Muitas vezes o feto morre, né? Decorrente desses distúrbios. Então, é muito importante mesmo a vigilância dos profissionais e estar sempre atento nessas consultas. Iniquidades e estratégia antirracista. 69% das mortes por hipertensão ocorrem em mulheres negras. Estudos demonstram maior prevalência de pré-eclâmpsia entre mulheres negras e de baixa renda, muitas vezes ligada à alimentação inadequada, né, insegurança alimentar, barreiras no acesso ao pré-natal e ao racismo institucional. Então, a política da Rede Aline estabelece o compromisso de reduzir a mortalidade materna global, com enfoque em mulheres negras e indígenas, que as portarias publicadas em setembro de 2024, né, voltado muito para essa questão étnico-racial,
e a fim de promover uma equidade étnico-racial no cuidado pré-natal, que é uma estratégia de justiça social e sanitária. A equidade, nesse contexto de política pública para a saúde, implica em oferecer maior atenção, recursos e suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, residentes em áreas remotas, para que elas tenham as mesmas chances de um desfecho positivo na gestação que mulheres em melhores condições socioeconômicas. O papel do cálcio. Regulação metabólica e manutenção da pressão arterial normal. O cálcio regula a contração vascular e a pressão arterial. Sua suplementação ajuda a reduzir a vasoconstrição e a reatividade vascular sistêmica, diminuindo a probabilidade de surgimento de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. Tem uma demanda aumentada na gestação, né, devido a fatores fisiológicos do desenvolvimento fetal e das adaptações maternas, e a ingestão alimentar, evidências demonstram que é insuficiente no Brasil por conta da vulnerabilidade nutricional. Populações negras, indígenas e de áreas rurais ou periféricas frequentemente têm menor acesso a alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, e devido a fatores socioeconômicos. A nota técnica traz esses dados da ingestão de cálcio no Brasil, né? Adolescentes, 406,6 miligramas por dia. Mulheres adultas, 399,7 miligramas por dia. E a ingestão recomendada é igual ou acima de 1.000 miligramas por dia. Então, em relação às evidências científicas, a OMS, desde 2011, já recomenda para gestantes com baixo consumo do micronutriente, né, abaixo de 900 miligramas de cálcio por dia. Então, dessa forma, a suplementação universal do cálcio para gestantes se justifica por esses dados, né, de baixa ingestão do micronutriente pelas mulheres brasileiras, em especial para as mulheres em condição social desfavorável, vivendo com insegurança alimentar ou acesso limitado a fontes alimentares ricas em cálcio. A suplementação gratuita pelo SUS corrige esse déficit nutricional dessas gestantes, garantindo equidade no aporte necessário para prevenir complicações gestacionais. Impacto na redução da morbimortalidade materna com a suplementação, em especial em grupos vulneráveis. O cálcio ele reduz em 55% o risco de pré-eclâmpsia para gestantes e de risco habitual e 75% nas gestantes de alto risco. A suplementação recomendada, a nota técnica traz que é o carbonato de cálcio 1.250 miligramas, né? 500 miligramas de cálcio elementar é o que está disponível no SUS. Então, é recomendado 2 comprimidos por dia. O início é na 12ª semana de gestação, a partir. E é importante garantir que a gestante tenha entendido a importância do uso da medicação, tenha uma comunicação efetiva entre gestante e profissional de saúde, que deve adotar estratégias centradas numa comunicação empática, acessível e culturalmente sensível, respeitando o contexto social e individual da mulher. Essas estratégias contribuem para a autonomia da gestante e adesão ao cuidado pré-natal e a redução de riscos maternos e perinatais. Então, nesse aspecto, é sempre importante, em cada consulta, principalmente quando o atendimento está sendo feito para um público de maior vulnerabilidade, certificar antes de finalizar a consulta se a paciente entendeu a importância da suplementação, né, do cálcio, por que ela está sendo recomendada, qual que é a importância, dos riscos que essa gestante corre, né, caso ela não adira a questão da adesão mesmo ao tratamento, ao acompanhamento do pré-natal e das recomendações feitas pelo profissional de saúde. Então, sempre se certificar se ela entendeu bem as recomendações que foram feitas, quais são as dúvidas, mostrar essa preocupação acaba fortalecendo o vínculo, né, entre paciente e equipe de saúde. As recomendações práticas. Os profissionais prescritores são médicos, enfermeiros, nutricionistas, que já é trazido na nota técnica, né,
orientação. É possível atualizar no protocolo municipal, isso assegura o respaldo dos profissionais e fortalece a efetividade da política pública, amplia o acesso, né? A paciente não precisa esperar só quando passar pelo médico para poder ter acesso a essa prescrição. Se o pré-natal está sendo iniciado pelo enfermeiro, ele já pode estar fazendo essa prescrição e essa recomendação de forma oportuna, né? Até para início a partir da 12ª semana. Isso contribui para o alcance das metas de redução da morbimortalidade materna e perinatal no estado. Não administrar com ferro, intervalos de 2 horas, pois a biodisponibilidade do cálcio varia de acordo com a ingestão com outros alimentos e nutrientes que podem reduzir a absorção ou excreção. Ingerir com alimentos, evitar jejum, fifatos e oxalatos, pois podem, esses ácidos, né, o fifatos e o oxalatos, eles podem afetar a absorção, então, que estão presentes em alguns alimentos. A complementaridade com a alimentação saudável, usar sempre o guia alimentar para a população brasileira nas consultas, né? É uma estratégia fundamental de promoção de saúde e prevenção de agravos, devendo sempre ser incentivada de forma contínua e adaptada à realidade social, econômica e cultural da gestante. Um exemplo aqui que eu citei é ouvir sempre as dificuldades relatadas pela gestante, reconhecer suas experiências, criando um plano alimentar colaborativo e viável, né? Então, sempre ouvir como funciona a rotina dessa gestante, os alimentos que ela tem acesso no seu dia a dia e as adaptações que podem ser feitas, né? Encaminhar, quando necessário, para programas sociais e de segurança alimentar, como o programa Bolsa Família, cestas básicas de programas municipais ou hortas municipais. Priorizar alimentos in natura e minimamente processados, que favorece o bom desenvolvimento fetal e a saúde da gestante, além de prevenir o surgimento de agravos e evitar ultraprocessados e cafeína em excesso. Então, a recomendação do cálcio ela deve ser feita, né, a prescrição da suplementação, mas é importante reforçar sempre, em qualquer consulta de enfermagem, consulta médica, a importância de algumas adaptações da alimentação, mesmo para um público de maior vulnerabilidade social, para que tenha, principalmente na condição de gestante, né, que o organismo precisa de um aporte melhor de nutrientes, então é sempre importante fazer essas orientações nas consultas. Muitas vezes os profissionais focam ali de forma automática no que precisa ser feito na consulta de pré-natal e acaba esquecendo que é muito importante avaliar essa questão da alimentação dessa gestante, como que está sendo feita, principalmente para as mulheres que já têm a hipertensão crônica ou diabetes, né? E das adaptações que precisam ser feitas, se possível, né, dentro da unidade ou se tiver disponível no município, o profissional nutricionista fazer um agendamento de consulta nesses casos, né? É muito importante. Considerações finais, a indicação da suplementação do cálcio reduz as desigualdades raciais e regionais ao atuar sobre determinantes sociais e estruturais que afetam de forma desproporcional populações vulneráveis. Então, como já citado, né, anteriormente, é uma política, uma estratégia, né, de saúde que acaba impactando nesse déficit que a população brasileira tem de ingestão do cálcio e do impacto que ele tem para prevenir esses distúrbios hipertensivos durante a gestação, principalmente para essas gestantes mais vulneráveis, né? Contribui para cuidar do pré-natal integral, ao prevenir a pré-eclâmpsia, o cálcio reduz a necessidade de internações, partos prematuros e UTI neonatal, que tem alto custo e impacto desproporcional em regiões com menor estrutura de saúde. É uma estratégia eficaz de saúde pública para proteger a gestante e o feto de complicações.
Aqui um comentário que eu acho importante fazer, né, que a política da Rede Aline já traz esses dados, né, que de 10 mortes maternas, 9 são evitáveis com acesso oportuno a cuidados maternos baseado em evidências, né. Então, nas oficinas da Rede Aline, né, para o plano de ação regional da Rede Aline, que está sendo elaborado, a gente verificou que a maioria dos municípios já disponibiliza o cálcio nas suas unidades, já está em protocolo, já a assistência farmacêutica já faz essa distribuição. Então, assim, os municípios que ainda não se adequaram é muito importante, é uma recomendação do Ministério da Saúde e tem evidências científicas do impacto realmente para a saúde dessas gestantes. Então, algo para a gente refletir aqui que eu coloquei, e se vocês tiverem alguma pergunta relacionada à nota técnica, a gente já vai abrir um tempinho para isso também. Mas algo importante que eu queria reforçar aqui no final é que, mesmo com o avanço das políticas públicas e tecnologias ofertadas pelos entes federados, né, a redução da mortalidade materna e perinatal depende, sobretudo, do compromisso dos profissionais em revisar e qualificar continuamente suas práticas assistenciais. Então, às vezes, tem aquele profissional na unidade que aprendeu a fazer a consulta de pré-natal de uma maneira e acaba se esquecendo de dar uma revisada, né, no que está vindo de novo, de atualizações. Então, é muito importante a gestão estar atenta para esses profissionais, a fim de chamar para uma conversa, verificar a necessidade de atualizar esse profissional, de recomendar capacitações, cursos, enfim. A gestão precisa garantir também alguma forma de que esses profissionais que estão na ponta, eles participem desses momentos que a gente tem de web aula ou de cursos em loco mesmo, presencial, não só quando oferecido pelo Estado, mas pelo próprio município, né, quando organizam suas capacitações, garantir que esses profissionais participem, façam uma programação com antecedência, né, para que seja garantido pelo menos a presença de um profissional nessas capacitações, porque é o que é uma necessidade assim que a gente verifica em todo o estado de qualificar os profissionais para um manejo mais qualificado mesmo dentro da atenção primária, que isso é o que impacta muito as urgências, né, os hospitais na questão dos agravos e das complicações dessas gestantes. É isso. Aqui eu coloquei a Superintendência da Atenção Primária de Saúde, né, a coordenadoria em que fica a gerência da Rede Aline é a Coordenadoria de Saúde da Mulher, Criança e Maternidade, o nosso e-mail para dúvidas, o telefone também da coordenadoria e da gerência. A gente está sempre à disposição para estar apoiando os municípios, em relação a documentos, né, que às vezes não teve acesso e deseja alguma informação relacionada a isso ou a outras questões, a gente está sempre à disposição. Obrigada a todos. E se tiverem mais alguma dúvida a respeito, a gente pode mandar no grupo que a gente responde, tá bom?